Boa noite, gente linda! Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live Transformando Caos em Bênçãos. O tema da live de hoje é especial para mim, pois é algo desafiador que vivo todos os dias. Quando o amor não é suficiente, divórcio e TDAH. Estratégias para superar essa jornada. Quando o amor não é suficiente para sustentar uma relação conjugal, quando um dos cônjuges é portador de TDAH, muitas vezes é preciso lidar com o fim do relacionamento e ainda gerenciar os desafios do TDAH. Mas, embora seja desafiador tudo isso, essa jornada não precisa ser solitária. Hoje vamos falar sobre as estratégias para superar esse desafio e seguir em frente. Se você não me conhece, está chegando aqui agora, me chamo Wilma Costa, com mais de 20 anos de experiência em restauração espiritual e emocional. E todas as quintas estamos aqui, trazendo conteúdos significativos para mulheres solteiras adultas, divorciadas, viúvas, separadas, que desejam vencer seus medos, libertar-se da dependência emocional, restaurar sua autoestima, ser emocionalmente inteligente, mesmo com TDAH, para fazer escolhas conscientes e assertivas. Se você está aqui e não se identifica com esse perfil, continue aqui comigo. Certamente esse conteúdo é bastante relevante e pode te ajudar a ajudar alguém próximo que precisa ser ajudado nesse aspecto, ok? Para você que me acompanha, que já me conhece, que se identifica com o meu trabalho, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Sou muito grata a você por isso. E lembrando que nem sempre eu posto as lives aqui no Instagram, mas você pode ver no YouTube, no meu canal Sem Alienação, o Wilma Costa. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo e não perder nada. Aí você que já chegou pode me dizer como é que está o áudio e a imagem, se está tudo bem, se você está me ouvindo bem. Me diga aí, você que já entrou, como é que está o áudio? Como é que está o áudio, Rosana? Está tudo bem? Você está me ouvindo bem? A imagem está boa? Me dá um feedback aí, ok? Boa noite, Deus te abençoe. Ok. Então, quando o amor não é suficiente para sustentar um relacionamento conjugal, quando um dos cônjuges é portador do transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, muitas vezes, infelizmente, é preciso lidar com o fim do relacionamento e ainda gerenciar os desafios do TDAH. E olha que eu estou falando algo que eu vivi, tá bom? Então, assim, eu tenho experiência nesse assunto. Vivi e vivo, porque o portador do TDAH, ele sempre vai ser portador do TDAH. A não ser que Deus queira fazer um milagre. Mas, às vezes, ele diz assim, a minha graça te basta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios da mulher portadora de TDAH e quando ela enfrenta o divórcio, quando ela se divorcia, tá? Traremos aqui algumas estratégias para lidar com essa condição de saúde e ajudar mulheres divorciadas a gerenciar o TDAH. Isso mesmo, vamos compartilhar, meu povo. Compartilha, curte, né, para que outras pessoas sejam alcançadas. Não sejam egoístas, compartilhem com outras pessoas e curtam, porque quando você curte ou compartilha ou comenta, o Instagram entende
que é um conteúdo agradável, que as pessoas estão curtindo, né, que é relevante e entrega para mais pessoas. Tudo isso aqui, quando eu digo Instagram, eu estou falando do sistema como um todo, né? Não sei nem como é que funciona isso, mas sei que precisa curtir, compartilhar e comentar, ok? Então, gente, o divórcio é um momento muito difícil para qualquer mulher e pode ser ainda mais desafiador para aquelas que têm que lidar com o transtorno do déficit de atenção por hiperatividade. Mas o que é TDAH? O que é transtorno de déficit de atenção por hiperatividade? Para começar, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque algumas pessoas nem entendem o que é o TDAH. Ouve falar, mas não procura se informar, não sabe direito. O TDAH é uma condição que afeta o córtex pré-frontal, essa área do cérebro. É a região responsável, essa região aqui, é a região responsável pelo controle de comportamento, tais como capacidade de prestar atenção, concluir tarefas, definir prioridades, se organizar, lembrar, já que o portador do TDAH tem falhas frequentes de memória e dificuldades em controlar impulsos. Isso pode dificultar em manter o foco, seguir instruções, planejar e organizar tarefas e gerenciar o tempo. Se você está aqui comigo e não me segue, e esse tema é relevante para você, eu te convido a me seguir e acompanhar os meus stories amanhã, que eu estarei detalhando os sintomas do TDAH, ok? Porque aqui não dá para falar tudo, senão eu levaria muito tempo. E como o TDAH afeta as mulheres divorciadas ou que estão se divorciando, né? Estão vivendo o processo de divórcio. Além dos grandes desafios emocionais que uma mulher enfrenta ao se divorciar, elas enfrentam também desafios adicionais ao lidar com o TDAH. Por ter que lidar com as demandas de criar os filhos, se eles existirem, por exemplo, de gerenciar o trabalho e a vida doméstica e ao mesmo tempo em que lida com o estresse emocional do divórcio. Que desafios adicionais são esses que a mulher tem que lidar além do desafio emocional do divórcio? Dificuldades de se concentrar. O TDAH pode dificultar a concentração e a tomada de decisões, o que torna tanto o processo do divórcio quanto a rotina diária da mulher após o divórcio ainda mais complicado. Impulsividade. A impulsividade pode ser uma característica do TDAH. E o que pode levar também à tomada de decisões precipitadas durante o processo do divórcio e após o divórcio. Desorganização. A desorganização é uma característica do TDAH e pode também dificultar a gestão de aspectos práticos, legais do processo de divórcio e a gestão da própria vida da portadora no dia a dia, após o divórcio, principalmente quando tem filhos. Sejam bem-vindos todos vocês aqui que já estão aqui comigo. Seja bem-vinda, Leninha, Beatriz, Rosana, Terezinha, sejam todas muito bem-vindas. O portador de TDAH tem dificuldades em gerenciar emoções. E essa dificuldade em regular, administrar suas emoções e reações pode aumentar durante o processo de divórcio e depois dele, especialmente se houver conflitos. Estresse e ansiedade, sintomas muito presentes na vida
portador do TDAH, ou no caso aqui, da portadora de TDAH. E tendo em vista que o processo de divórcio já é estressante e ansioso para qualquer pessoa, pode ser especialmente difícil para pessoas com TDAH, já que lidam com altos níveis de estresse e ansiedade. Tudo isso, queridas, pode tornar ainda mais difícil gerenciar o transtorno, o que leva e pode levar também a sentimentos de sobrecarga e exaustão. A dificuldade de gerenciar o transtorno do TDAH leva a sentimentos de exaustão e a uma sobrecarga emocional enorme, que, se não tratados adequadamente, pode levar à depressão. Reconhecer esses desafios específicos do TDAH durante o processo de divórcio e após o divórcio é importante para lidar com eles de maneira eficaz. Ok? Curte, comenta e compartilha para ajudar outras pessoas a receber esse conteúdo. Pois o TDAH pode afetar significativamente a dinâmica familiar, a tomada de decisões durante e após o divórcio. Reconhecer os desafios é crucial para garantir que todas as partes envolvidas, a portadora, né, a mulher, o agora ex e os filhos, se houver, possa lidar com ele, com o TDAH, de maneira eficaz e chegar a um acordo que atenda às necessidades de todos. E quais estratégias devemos usar para lidar com esses desafios que eu acabei de falar? A primeira estratégia que eu usei e que eu oriento que se use é buscar refúgio em Deus. Deus pode te curar do TDAH? Pode, ele cura qualquer doença, ele cura o que ele quiser. Mas muitas vezes ele diz somente assim: a minha graça te basta, por alguma razão. Você nasceu, o TDAH é uma doença genética e você nasce com ela. E você nasceu com essa doença. E com esse transtorno, vamos dizer assim. E com um propósito, existe um propósito em tudo na nossa vida, ok? Mas com relação à parte espiritual, eu quero fazer isso numa live especial, que eu vou trazer para vocês na próxima semana. Eu estou trazendo aqui uma colega, advogada, e santa, uma mulher de Deus, que tem lidado com muitos problemas, né, de divórcio por causa do TDAH. E eu estou trazendo ela aqui para ela falar da experiência dela e vamos falar também da visão bíblica de como lidar com o TDAH numa visão bíblica. Hoje eu vou falar somente numa visão científica, vamos dizer assim, numa visão prática, ok? Então, a primeira estratégia minha, quando eu entendi que eu era portadora de TDAH, foi buscar refúgio em Deus, ok? Porque no primeiro momento a gente fica assim meio que só Deus para nos sustentar. E depois procure um profissional e busque desenvolver o autoconhecimento. São 3 em 1 essa estratégia. Buscar a Deus, buscar um profissional e buscar desenvolver o autoconhecimento. Para uma portadora de TDAH ou um portador de TDAH, que homens também podem ser portadores de TDAH, mas aqui, hoje, eu estou falando especificamente para as mulheres. Para uma portadora de TDAH que está enfrentando o divórcio, a ajuda de um profissional e o autoconhecimento são ferramentas fundamentais para lidar com essa jornada de maneira saudável e produtiva. O profissional pode ajudar a pessoa a lidar com as emoções intensas que surgem durante o processo de divórcio,
como também pode fornecer estratégias práticas para gerenciar os sintomas do TDAH, tais como habilidades de comunicação, estabelecer limites saudáveis, desenvolver um senso de autoestima e autoconfiança. Já o autoconhecimento é fundamental para qualquer pessoa, mas especialmente para aqueles que enfrentam desafios do divórcio e do TDAH ao mesmo tempo. Quando uma pessoa se conhece, tem convicção de sua identidade, de suas capacidades e fragilidades, é mais fácil identificar suas necessidades e desenvolver estratégias eficazes para lidar com elas. O autoconhecimento, queridas, pode ajudar a pessoa a identificar os gatilhos emocionais, como o estresse, a ansiedade, a desenvolver técnicas para lidar com essas situações de maneira mais saudável e mais produtiva. A ajuda de um profissional e o autoconhecimento são ferramentas poderosas para auxiliar a portadora de TDAH divorciada a lidar com os desafios do divórcio e do TDAH e a desenvolver uma vida mais equilibrada. A segunda estratégia que eu trago aqui para vocês para lidar com os desafios do TDAH enquanto divorciadas é gerenciar as tarefas diárias. Já que nós, portadores de TDAH, temos muita dificuldade de concentração, planejamento e organização. Eu já melhorei muito nesses aspectos, mas eu sofri muito com isso, até descobrir que era portadora. Então, crie listas de tarefas para que você possa lembrar do que precisa ser feito. Não dá para ninguém hoje, ninguém, por mais saudável que seja, mesmo sem transtorno de TDAH, querer colocar tudo na sua mente. Não. Crie listas de tarefas para ajudar você a lembrar do que precisa ser feito. Oi, Zélia, seja bem-vinda, querida. Muito bom tê-la aqui. Nos veremos logo, logo, hein? Aí em BH. Priorize as tarefas. Como assim? Decida quais tarefas são mais importantes e concentre-se nelas primeiro. Uma vez que você criou uma lista de tarefas que precisa ser feito, olha se aquela lista vai poder ser realizada. E de repente, priorize as tarefas, numere o número 1 para mais importante, o número 2, o número 3 e assim sucessivamente. Para que você possa concentrar-se nas mais importantes. E estabeleça uma rotina, ter horários específicos para acordar, trabalhar, fazer o que precisa ser feito e relaxar. Relaxar, hein? Pessoal que tem TDAH precisa ter um momento de relaxamento, um momento de descanso todos os dias, para descansar a mente mesmo, ok? Isso ajuda muito no tratamento. Então, ter esses horários específicos para acordar, para trabalhar, para fazer o que precisa ser feito, seja o que for que você precise fazer e relaxar. Eu sempre digo isso, não pode esquecer de deixar um horáriozinho para relaxar. Ajuda a tornar a vida mais tranquila, ok? E use lembretes visuais. Eu costumo usar sempre aqueles post-its ou alarme no celular. Eu não deixo nada sem alarme. Se eu não tiver um post-it à mão, eu coloco no alarme do celular para me lembrar dos compromissos importantes ou tarefas que precisam ser concluídas. E para facilitar a conclusão das tarefas que você precisa realizar, divida essas tarefas em partes menores. Para quê?
para torná-las mais gerenciáveis e você se concentrar em concluir uma parte de cada vez. Eu sempre dou o exemplo do cuidar da casa. Eu vou dar um exemplo assim porque é bem prático, faço uma analogia. Cuidar da casa, por exemplo, nós que somos mulheres, todas nós, por mais independente, por mais que a gente seja empreendedora, profissional liberal, tenha trabalho fora, temos uma casa para cuidar. E eu aqui, especificamente, eu estou falando para mulheres solteiras, adultas, solteiras porque estão divorciadas, separadas, viúvas. Então, essas mulheres certamente têm casa para cuidar, que é o meu caso. Então, como é que eu faço? Se eu acordar pensando que eu vou arrumar a casa todinha, embora minha casa seja pequena, se eu pensar, colocar na minha cabeça, hoje eu vou arrumar a casa toda, eu já entro em parafuso. O que é que eu faço? Eu começo pela parte mais crítica e a parte que deve sempre estar limpa e cheirosa, que é o banheiro. E aí eu digo, vou arrumar o banheiro. Eu me concentro no banheiro para que o banheiro esteja organizado e limpo, ok? Se bem que ultimamente, muito ultimamente mesmo, assim no sentido de que nos últimos anos, eu nem faço isso, mas eu tenho uma pessoa que faz para mim. Porém, quando eu fazia assim. Me concentro no banheiro. Qual é o mais importante? O banheiro. Aí eu vou para o banheiro. Terminado o banheiro, e aí eu vou vendo quais são as áreas da casa que exigem um maior cuidado e vou trabalhando por parte. Sala, quarto, quarto 1, quarto 2, varanda, sei o quê. Então, assim, divida essas tarefas em partes menores para torná-las gerenciáveis e concentre-se em concluir uma parte de cada vez. Uma vez concluída uma parte, vá para outra parte, até que você conclua a tarefa toda. Né? É muito bom mesmo você fazer assim. Isso traz um senso de realização, um senso de capacidade. E aí você vai ficando motivado para fazer a outra parte. Por quê? Porque você concluiu, porque dificilmente, se não agirmos assim, a gente conclui uma tarefa grande, de cara assim, pegar para concluir. O portador do TDAH e o fato de não concluir a tarefa já nos traz um sentimento de culpa, um sentimento de fracasso, um sentimento de incapacidade, na verdade é essa. E isso não é bom para nosso cérebro, não é bom para nossa mente. Embora não tenhamos culpa, embora não sejamos incapazes, embora não sejamos fracassados, mas o sentimento vem. E isso não é bom para ninguém, portadores ou não do TDAH. Então, dividir as tarefas e gerenciá-las e concluí-las por parte. Cada parte concluída é um fator motivacional para nós fazermos a outra parte. Ou mesmo que não possamos fazer, ficarmos com a sensação, o sentimento de capacidade, o sentimento de realização, o sentimento de que nós concluímos a tarefa, ok? Outra estratégia é pedir ajuda, peça ajuda quando necessário. Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Amigos, familiares e colegas de trabalho podem ser ótimos recursos para ajudá-la a gerenciar as tarefas diárias. Reconheça suas conquistas. Eu tenho feito isso muito e tem dado muito resultado. Reconheça as suas conquistas. Celebre as suas conquistas, mesmo que sejam pequenas. Reconhecer seu progresso pode ajudá-la a se manter motivada e a perseverar nas tarefas diárias. Poxa, pensou em lavar uma louça, concluiu aquela louça, lavou todinha, deixou a pia limpa, celebre, se alegre. Ora, eu digo, glória a Deus, eu consegui. Planejou alguma coisa e fez, celebre, se alegre.
vá somando essas conquistas, isso vai estimulando você a perseverar nas tarefas do dia a dia. A estratégia 3 que eu trago para vocês é: crie uma rede de apoio. Criar uma rede de apoio pode ajudar a enfrentar o divórcio e o TDAH com mais facilidade. Lembre-se que pedir ajuda é um ato de força, é um sinal de força e que você não precisa passar por isso sozinha. O orgulho, queridas, o orgulho, olhe bem aqui no meu olho e repita comigo: o orgulho me impede de pedir ajuda. Tem milhões, eu acredito, tem muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas que sofrem com o transtorno de TDAH e não se tratam, porque nem admitem que sofrem. Uns porque não sabem e outros porque não sabem e não querem admitir ou não querem que outras pessoas saibam. Qual o problema? Qual o problema, gente? De você admitir, eu sofro, eu sou portadora do TDAH, e daí? Isso não me diminui em nada. Isso não vai determinar o meu valor. Isso não vai determinar quem eu sou. Faz parte de quem eu sou, mas não é quem eu sou. Então, não tenha medo de falar para as pessoas, não tenha medo de pedir ajuda e fale mesmo. As pessoas que te amam, as pessoas que te respeitam, elas, uma vez sabendo que você é portadora de TDAH, elas vão te ajudar, elas pelo menos vão te compreender, elas vão entender por que você as deixa falando sozinha de vez em quando. Elas vão entender porque às vezes elas falam e você não dá atenção. Elas vão entender porque às vezes você começa uma tarefa e de repente você já está fazendo outra tarefa sem ter concluído a primeira. E elas vão te ajudar. Eu fiz isso quando eu descobri que eu era portadora TDAH. Eu falei para os mais íntimos da família: pessoal, eu quero que vocês me ajudem. Eu descobri que eu sou portadora TDAH e eu preciso da ajuda de vocês. Esse comportamento não é maldade minha. Não é ruindade minha, não é porque eu não amo vocês. Deixar vocês falando sozinha ou não responder uma pergunta que vocês fazem, não é porque eu as ame menos, ou os ame menos, ou não os ame. É porque eu tenho déficit de atenção. Déficit de atenção. E aí falei para as minhas amigas mais próximas, falei para todas as pessoas no meu trabalho que conviviam comigo e que precisavam saber, porque até então eu era até julgada de forma desproporcional e julgada de forma que me fazia adoecer cada vez mais, porque eu era tida por orgulhosa, por prepotente, por mal educada, por apresentar esses sintomas, e nem eu sabia que apresentava. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que eu amo muito, e ela estava me contando uma história do marido dela que havia se acidentado. Era algo sério, gente. Muito sério. E eu estava querendo falar com uma outra pessoa, algo também sério e importante e urgente. E aí, quando essa minha amiga estava contando a história do acidente do marido dela, o que foi que aconteceu? Essa outra pessoa apareceu. E sabe o que foi que eu fiz? Eu saí sem dizer nem com licença da conversa com a minha amiga e fui falar com uma outra pessoa que eu precisava tratar algo urgente e importante. Tão importante quanto a conversa da minha amiga.
A seguir, uma outra amiga que estava junto conosco me acompanhou e disse assim, antes que eu voltasse lá para onde eu estava, e disse assim: Pastor Wilma, você viu o que você fez? Aí eu disse: o quê? Ela disse: você deixou fulana, porque eu não quero expor a pessoa aqui. Você deixou fulana falando sozinha. Eu disse: eu? Deixei? Ela disse: deixou. Ela estava contando uma coisa séria, importante, do acidente do marido dela. E você a deixou falando sozinha. Eu estou morta de vergonha. Como que você fez isso? E ela estava com razão em me falar, mas ela falou num tom assim, punitivo, vamos dizer assim. Aquilo me trouxe uma tristeza tão grande e eu fiquei tentando lembrar da cena, eu deixando a menina falando sozinha, a minha amiga, e eu não conseguia. Me esforcei para lembrar da cena até que lembrei. Voltei lá e pedi perdão. Me perdoe, eu não sabia ainda que tinha TDAH. Me perdoe, foi involuntário. Eu queria muito falar com a outra pessoa, né, que estava chegando e de repente eu saí. Isso não vai acontecer de novo. Enfim, eu contei isso para vocês entenderem como é forte alguns sintomas do TDAH e por isso você precisa pedir apoio, você precisa falar para as pessoas: olha, eu sou portadora de TDAH e é possível, eu digo a todo mundo quando eu conheço pela primeira vez, num ambiente em que eu chego pela primeira vez, que eu tenho que me relacionar com pessoas, eu digo, é possível que eu haja assim, assim, assim. Hoje eu já trato, eu já tenho estratégias para minimizar esses sintomas, mas ainda acontecem e eu tenho certeza que com a idade eles até aumentam, ok? Então lembre-se de pedir ajuda. Pedir ajuda é um sinal de força e não de fraqueza, e você não precisa passar por isso sozinha. Você pode sim contar com com a família e amigos. E um bom profissional. Você pode sim contar com grupos de apoio, desde que você saiba selecioná-los. Nem todo mundo da família vai ter capacidade para te ajudar, para te entender. Nem todo amigo seu, né, é tão amigo assim e vai ter capacidade para te ajudar e te entender. Grupos de apoio precisam ser grupos sérios, que possam estar realmente empenhados em ajudar mulheres que estão vivendo o processo de divórcio e que são portadoras de TDAH. E um bom profissional, um profissional que possa entendê-la. Não é qualquer profissional, é um profissional que tem capacidade de entender o seu problema e de ajudar você. E por fim, a estratégia que eu gosto eu nunca deixo de citá-la é: mantenha ativa e em equilíbrio a autoestima e a autoconfiança. Isso pode ser desafiador para qualquer pessoa, queridas, especialmente para quem é portadora de TDAH e que está enfrentando um divórcio. Mas é importante estar atenta à sua saúde emocional. Antes de tudo, aceite-se. Um sentimento de não aceitação foi muito forte em mim quando eu descobri que eu era portadora de TDAH, aos 40 anos. Eu vou já contar essa historinha para vocês. Então, assim, aceite-se. Independente de suas limitações, você é um ser especial. Eu sou um ser especial. Aceite-se por quem você é e com todas as suas virtudes e falhas. Lembre-se que o TDAH é uma condição que não te define como pessoa. Ok? Celebre suas realizações, eu já falei aqui, mas vou dizer de novo: celebre suas realizações.
Isso ajuda você a manter a autoconfiança e a autoestima. Isso ajuda você a lembrar do que você é capaz. Crie metas realizáveis. Crie metas. Quando for criar uma meta, não crie uma meta. O TDAH, a pessoa portadora de TDAH, ela é muito sonhadora. E ela cria metas, às vezes, inalcançáveis. E isso causa frustração. E isso não é bom para ninguém, o sentimento de frustração. Então, quando for criar uma meta, crie metas realizáveis. Isso pode ajudar a você sentir-se motivada, realizada ao atingir essas metas. E pratique a autocompaixão. O que é isso? Se ame. Ora, você tem compaixão de um animal, que é ótimo. Você tem compaixão de um morador de rua, o que é ótimo. Você tem compaixão de alguém que está sofrendo uma injustiça, o que é ótimo e correto ter. E muitas vezes, querida, às vezes a gente não tem compaixão de nós mesmos. Nós somos muito duras conosco, muito exigentes, queremos ser perfeitas. E ainda citamos o versículo bíblico, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não era esse sentido de perfeição que o texto bíblico está falando. Então, assim, pratique a autocompaixão, se ame, se respeite, seja gentil consigo mesma, seja tolerante consigo mesma, seja misericordiosa consigo mesma, seja bondosa consigo mesma. Não se culpe por suas falhas e erros. Use essas situações, essas falhas e erros, como oportunidades para aprender. Invista na sua saúde espiritual, emocional e física para melhorar sua qualidade de vida. E lembre-se que a autoestima e a autoconfiança são habilidades que podem e devem ser aprimoradas e aprendidas. Seja paciente consigo mesma e pratique essas estratégias para que você possa manter uma perspectiva positiva e saudável durante todo o processo do divórcio e durante todo o processo de tratamento do TDAH, ok? E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência, da minha história, né? Para que você entenda tudo o que eu vivi. Eu sempre tive uma vida muito agitada e desorganizada quando pequena. Desde pequena era conhecida por ser muito inquieta, muito impulsiva, hiperativa, por ser desatenta e de fácil distração, tendo dificuldades para me concentrar na escola e em qualquer tarefa que eu fosse realizar. No entanto, nunca imaginei que essas características pudessem ser um sinal de que eu era portadora do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aos 40 anos, veja bem, aos 40 anos, já mulher, divorciada, com 2 filhos adolescentes, passei por muitas dificuldades em meu casamento e principalmente na criação dos meus filhos, especialmente porque o meu déficit de atenção era altíssimo. Então, assim, os meninos falavam comigo e eu não respondia. Eu nem percebia que não respondia. E aí, às vezes, segundos depois, às vezes até minutos depois, vinha aquela coisa assim, uma voz assim, como se eu acho que Rafael falou comigo. Aí eu dizia, filho, você falou comigo? Aí ele dizia, não precisa mais não. E na medida que eles foram crescendo, e eu fui cada vez mais vivendo esse distúrbio, esse transtorno e esse sintoma com eles,
eles foram se afastando de mim. Por quê? Qual é a sensação de que uma pessoa que convive com uma pessoa que é portadora do transtorno de TDAH, qual é a sensação que ela tem quando ela fala e o outro não responde? Quando ela vai mostrar alguma coisa e o outro não dá atenção. A pessoa tem a sensação de que não é amada, que não tem valor, de que não é importante para o outro. A pessoa que eu digo, o saudável, ok? Então, no caso dos meus filhos, eles eram crianças. Eu nem lembro quando criança, quantas vezes isso aconteceu e nem quero lembrar. Mas enquanto adultos, eu de repente comecei a perceber, o meu filho mais velho, principalmente, ele falava comigo, eu não respondia, aí uns minutos depois, ou uns segundos depois, eu não lembro, eu ia perguntar a ele, filho, você me perguntou alguma coisa? Aí ele dizia, não. Mas eu sabia que ele tinha perguntado. Diga, meu filho, por favor, o que é que você quer? Eu posso lhe ajudar em quê? Mas ele já estava emburrado, ele não queria dizer. Porque isso, para mim, isso tinha acontecido uma vez, mas para ele foi desde a infância que isso vinha acontecendo. Então ele já estava de saco cheio de falar comigo e eu não responder, ok? Eu tinha o índice de déficit de atenção altíssimo. Eu me distraía com muita facilidade. Então, depois do divórcio, eu me senti muito só, perdida e sem rumo na vida e sem saber lidar com os meus problemas. E o que foi que aconteceu? Me envolvi em um novo relacionamento tóxico, desta vez, que agravou os meus problemas de impulsividade e hiperatividade. Durante todo esse tempo, não entendia por quê. Embora fosse uma pessoa inteligente, determinada, sempre exercendo função de liderança, eu não conseguia me manter focada nas tarefas. Eu não conseguia realizar todas as tarefas que me propunha a realizar completamente. Eu sempre, a não ser que a tarefa fosse muito importante e eu tivesse que prestar contas dela, eu sempre deixava as tarefas pela metade. Eu não conseguia permanecer por muito tempo atenta a uma conversa, ao que o outro estava falando. Não conseguia entender por quê. Quando estava muito focada fazendo alguma coisa que era do meu interesse, eu não conseguia dar atenção às pessoas como gostaria e como deveria. Ao longo dos meus 40 anos, queridos, como eu já falei, eu fui taxada de mal educada, de orgulhosa, de prepotente. Sei nem de tantas coisas, certo? Por deixar as pessoas falando sozinha, por me distrair facilmente. Algumas pessoas me achavam assim, orgulhosas e arrogantes, por não receberem a devida atenção em determinados momentos quando estavam conversando comigo. Foi então que eu decidi procurar ajuda. Procurei ajuda de um profissional de saúde mental e descobri que tinha TDAH. No começo, meus amores, foi difícil demais de digerir isso. Aí eu já era evangélica, eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha em mim o Espírito Santo de Deus. Mas ainda assim eu sentia muita vergonha e me sentia incapaz de lidar com essa nova realidade. Aos poucos, com intimidade com Deus, conversando com o Espírito Santo, pedindo ajuda a Ele e me informando com relação ao TDAH, com relação ao transtorno e aprendendo estratégias de como lidar com ele. Com o tempo, aprendi a conviver com ele e a entender que ele afetava a minha vida e como ele afetava a minha vida. Passei a administrar, adotando técnicas que pudessem me ajudar a me concentrar, a ser mais produtiva. Melhorei muito, mas ainda tenho índices altos do TDAH, ok? Mas
me aceito como sou. Eu sou especial. Eu me amo como sou. Isso não me diminui em nada e não determina o meu valor, nem a minha capacidade, nem o quanto eu mereço da vida. Ok? Aos poucos também eu fui me tornando mais segura, mais confiante de mim mesma e entendi que o TDAH não é um defeito ou uma fraqueza, mas sim uma parte de mim. Ela que eu digo eu também percebi que podia ajudar outras pessoas que estavam passando pelos mesmos problemas que eu, tanto em relação à vida divorciada, quanto em relação ao TDAH. Aí hoje eu atuo como mentora de mulheres solteiras adultas, divorciadas, separadas, viúvas, ajudando-as a superar seus medos, a libertar-se da dependência emocional, a restaurar a autoestima, a ser integralmente a sua essência e emocionalmente inteligentes, com ou sem TDAH, para fazer escolhas conscientes e assertivas. Uso minha experiência com o divórcio e com o TDAH para ajudar mulheres a entenderem o momento que estão vivendo e a encontrar formas de vivê-lo de maneira mais saudável, de maneira mais equilibrada, de maneira mais produtiva. E sou graças a Deus por me amar e me permitir ser transformada espiritualmente, ser transformada emocionalmente e de poder, uma vez tendo vivido esse processo e estar vivendo de forma estável, vamos dizer assim, equilibrada, ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. E como é que eu ajudo outras mulheres a fazer o mesmo? Através do programa Vida. O programa Vida é um processo exclusivo de restauração espiritual e emocional, construído especialmente para mulheres adultas, solteiras, divorciadas, separadas, viúvas, que desejam viver tudo isso que eu falei, que desejam se livrar dos vícios emocionais, que desejam ser uma pessoa mais assertiva, construir, né, um futuro mais assertivo, ser uma pessoa mais confiante, ser uma pessoa com a autoestima equilibrada, ok? E todo o processo do programa Vida é realizado observando com profundidade todos os aspectos da história, né, da mentoranda, com ferramentas práticas e validadas cientificamente. E eu construí esse método porque vivi a dor e as consequências da dependência emocional, da violência doméstica, do divórcio e do transtorno de TDAH. E sou prova viva que para sermos livres para que possamos viver de forma saudável, mesmo com as nossas limitações, precisamos resgatar nosso ser integral. Por entender, né, tudo isso e para que você entenda como eu posso te ajudar, me chama no direct com a frase Programa Vida e vamos conversar. E fique tranquilo, queridos, essa primeira conversa, ela é para que nós possamos avaliar se somos capazes de solucionar o seu problema, de solucionar aquilo que você precisa no momento. Se não formos capazes, se o nosso programa não for adequado para você, nós vamos te orientar qual o melhor caminho a seguir e por onde começar para conquistar os seus objetivos. Mas não deixe a sua vida, a sua saúde, o seu futuro produtivo e promissor para depois. Aproveite essa oportunidade única
de trabalhar a fundo o que te incomoda e dar o próximo passo em direção a uma vida plena de significado, só ou acompanhada. O teu futuro você constrói hoje. Então não perca essa oportunidade. Corre lá, me chama no direct com a frase Programa Vida e vamos conversar. Tá bom? Todas as quintas nós estamos aqui trazendo conteúdo significativo para você, mulher, solteira, adulta, divorciada, viúva, separada, que deseja vencer seus medos, que deseja vencer a dependência emocional, que deseja restaurar sua autoestima, ser emocionalmente inteligente para fazer escolhas conscientes e assertivas. Ok? Deus abençoe sua vida. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha contribuído, tenha ajudado você a entender algumas coisas, a entender, né, os desafios de viver um processo de divórcio enquanto portadora de TDAH, que aí são 2 desafios, né? Além do desafio do divórcio, do processo de divórcio, que é extremamente estressante, desgastante emocionalmente, você precisa também considerar os desafios dos sintomas do transtorno do TDAH e administrar tudo isso, ok? Então Deus abençoe sua vida, beijo no coração, até a próxima semana. Lembrando que a próxima semana eu estarei com uma convidada aqui, advogada, que tem lidado muito com problemas de divórcio por causa do TDAH. Ela vai vir aqui comigo e porque ela não pode na quinta-feira, eu provavelmente estarei fazendo a live na quarta ou na sexta. Eu ainda vou decidir, mas aí a próxima semana eu comunico a vocês, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, boa noite, bom final de semana com ou sem TDAH. Eu sei que o meu, com TDAH, vai ser maravilhoso. Eu vou ser muito feliz esse final de semana, tá bom? Deus abençoe. Beijo. Amo sua vida.